Bom, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos fazer nesse vídeo aqui um react em relação a um vídeo que o Daciolo divulgou nas suas redes sociais, que me fez mudar até a programação. Não ia falar sobre isso hoje, estava preparado aqui um outro roteiro, mas fica para amanhã, porque o que o Daciolo falou é muito importante. E eu vou trazer também um post que o Boulos fez no seu Facebook, que merece a nossa reflexão, porque ele vai falar que não existe polarização e, em partes, eu concordo com ele, mas por motivos diferentes. Mas antes de falar, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, manda o like. Se não gostar, dislike. Comenta aqui embaixo o que você vai achar disso tudo. E se puder, compartilha. Eu quero agradecer de forma especial, porque nós alcançamos hoje 69 mil inscritos. Agora vamos buscar aí os 70 mil e continuar crescendo graças à ajuda de todos vocês. Pessoal, vamos aqui então colocar o vídeo que o Daciolo divulgou nas suas redes sociais. Eu vou deixar o link para quem quiser acessar. O Daciolo é uma figura realmente interessante. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em Brasília, conversar ali alguns minutos com ele e realmente, eu já disse aqui uma vez, insisto, em 2018, eu, William Jacob, vi ele naquele debate, que virou meme ali com Ciro Gomes. Não dei a devida atenção ao que ele falava naquela ocasião, passei a acompanhar, em especial depois que ele foi no Flow Podcast, acompanhei ele também no Inteligência Limitada, observei, não concordo com 100%, mas quando fala de economia, questão religiosa eu nem discuto, porque aí é uma escolha dele, e eu respeito, não é uma questão nem de concordar ou discordar, é a forma como ele, enfim, professa a sua fé naquele em que ele acredita em Deus, então isso aqui eu nem coloco em questão. Mas na questão econômica, olha, realmente, eu vou dizer que para mim foi uma surpresa, porque de fato eu tinha uma visão, não porque eu vi antes e discordei, é porque simplesmente ignorei. Quando eu passei a observar, falei, puxa, fala muita coisa que vale a pena a gente prestar atenção. E aí, nesse vídeo aqui que ele divulgou hoje nas suas redes sociais, e tá bombando, o Twitter tá pegando fogo com esse vídeo, que foi onde eu busquei aqui, e vou trazer para vocês, a gente vai fazendo algumas pausas com algumas reflexões. Vamos lá então para o vídeo. Varão, varoa, veio algo à minha memória aqui agora, eu quero dar um recado a uma pessoa especial. Antes de trazer o recado dele, eu quero só dizer que a gente está buscando aperfeiçoar a forma de fazer aqui o React, então talvez o áudio não fique tão bom, trava um pouquinho a tela, mas eu vou melhorar, garanto para vocês. A bandeira nacional vai falar de ordem e progresso. Isso não tem como acontecer se não houver uma ruptura com a subordinação colonial e imperialista do país. Fato esse que o ex-presidente Lula, frouxo, fraco, medroso, não conseguiu fazer essa ruptura. Sempre esteve do lado dos banqueiros, servindo aos banqueiros, assim como o governo Bolsonaro serve aos banqueiros. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando ele fala ruptura, não dá detalhes, mas não é uma ruptura inconstitucional, vai romper com a Constituição, não é isso. A própria Constituição nossa ali, ela já traz várias questões, vários pontos, que falta o quê? Vontade política. Como taxar grandes fortunas, O Lula, por exemplo, não taxou e fala até hoje que é contra. Quando você fala em romper, nessa ruptura, é romper com essa estrutura que, de fato, pune o mais pobre para beneficiar quem? O mais rico. O Brasil é isso, é um Robin Hood às avessas. Você tira de quem trabalha e quem produz e manda para quem vive da especulação, do rentismo, para quem já tem muito. É assim. E aí o Lula, de fato, eu concordo com ele. E é um fraco, vai dizer aqui, um frouxo e um medroso. Quando eu falo servir aos banqueiros, é só olhar para a história. O Lula se rendeu, porque eu até colocaria rendido. Quando ele foi para ganhar a presidência em 2002, o mercado ficou nervoso, porque o Lula não sei o que e tal, fez uma carta aos brasileiros, foi uma carta aos banqueiros, se rendendo, fraco, frouxo, medroso. E aí, quando ele ganha, já tinha feito a carta de quê? De manter a estrutura, inatacável, a estrutura ficou como era antes. William, mas o governo Lula fez algumas políticas, importantes. Você pode considerar uma coisa aqui, outra ali, mas a gente percebe, por exemplo, que quando você não muda a estrutura, vem uma crise como veio com a Dilma. O preço das commodities caiu, aí teve um problema ali na economia, a Dilma não teve habilidade política e muita gente que tinha
crescido, né, que tinha ido para a classe média, segundo algumas estatísticas, de repente esse mesmo povo, voltou para onde estava antes, ou numa situação um pouquinho melhor, ou até pior. Então esse é um ponto, que se você não romper com essa estrutura, vai entrar governo, vai sair governo, aí você se beneficia de um momento na economia favorável, às vezes nem isso, porque Bolsonaro, por exemplo, é tão incompetente na área da economia também, que nem com o cenário externo favorável consegue, né, aproveitar essa onda para trazer benefícios reais para o povo, ou pelo menos momentâneos, né, como aconteceu muito nos governos do PT. E aí, simbolizando, ou talvez assim, essa rendição do Lula, quem que a gente viu na prática, agora não mais de forma simbólica, mas presencial ali, naquilo que é o coração, talvez, do governo, que é o Banco Central, Henrique Meirelles, banqueiro. Então, quando fala que serviu aos banqueiros, é literalmente falando. Pegou um banqueiro, fez carreira no Banco de Boston, meteu lá no Banco Central. William, mas será que ele ficou muito tempo ou ficou só um pouquinho? Lula ficou insatisfeito e tirou? Ficou o governo Lula 1 e 2, 8 anos. E tem quem diga, inclusive, que se dependesse do Lula, continuaria no governo Dilma. Aí teve um pequeno atrito ali e colocaram outro. Então é um negócio inacreditável, né? Realmente, e Bolsonaro também. É a mesma questão, mesmo modelo econômico. Então esse recado vai especial para Luiz Inácio Lula da Silva. Meu irmão, toda a tua história, parabéns pela tua história, mas eu tenho que dizer que você é frouxo, você é fraco e você é medroso. Pega o capital estrangeiro, meu irmão, fica com ele. Vai embora do país, sai da nação. Para de olhar para o PDT, meu irmão. O PDT é Ciro, varão. Pega todos os infiltrados dentro do PDT e saiam, meu irmão. Aqui faço uma pausa, porque nessa semana teve aí alguns sites, alguns jornais divulgando que o Lula fez uma ligação para o Lupe, mas aí o pessoal andou soltando que o Lula respeita a candidatura do Ciro, mas que, enfim, que o PT pode apoiar candidatos do PDT em alguns estados. O Lupe reforçou, e as matérias trazem isso também, que a manchete nem sempre informa, então você tem que clicar e ler, que o Lupe reforçou que a candidatura do Ciro não está em discussão. Ciro é candidato e ponto final. O Lupe disse isso 1000 vezes, mas o Lula, a gente sabe da malandragem dele, que quando eu falo malandragem, nem no sentido pejorativo da palavra, não, é malandragem política mesmo. Sabendo disso, fica fazendo esses acenos justamente para criar na cabeça das pessoas que ficam só na manchete, né, que, tá vendo, eu sabia que o Ciro é aliado, que o Lula não sei o quê. Então, na minha opinião, questão pessoal minha aqui, vocês podem discordar, eu acho que por mais que o Lupe já tenha explicado 1000 vezes que o Ciro é candidato, né, o Ciro rebateu o Zé Dirceu de maneira duríssima semana passada, quando essa questão veio a partir do Zé Dirceu, também alguns sites repercutindo. Eu acho que mesmo assim o Lupe precisa fazer um movimento, de novo, sempre que isso aí ocupar a imprensa, precisa ir lá e passar um risco no chão, como o próprio Ciro fez semana passada. Mas eu quero tranquilizar quem eventualmente tem alguma desconfiança em relação ao Lupe. Eu estive em Brasília participando de alguns eventos, estive na sede do PDT e simplesmente não existe essa conversa nem de buchicho, de possibilidade do PT, como colocou o Zé Dirceu semana passada, rifar a candidatura do Ciro. Zero chance. Ciro é candidato e vai até o fim. Então, tudo isso aí é movimentação do Lula e do PT para tentar fragilizar a candidatura do Ciro. Insisto, é necessário você ter uma estratégia para, digamos assim, não deixar com que isso funcione. Então, por isso é que eu acho que o Lupe precisa ser mais incisivo para a imprensa também repercutir isso aí e as pessoas se tranquilizarem mais. Mas voltemos aqui ao Daciolo. Aqui nós estamos falando de Getúlio, estamos falando de homens corajosos. Getúlio, Darcy Ribeiro, Jango, Brizola, referências da nação, de patriotismo e nacionalismo, meu irmão. Você nunca pediu uma auditoria da dívida pública. Você nunca falou de uma reforma agrária. Reforma agrária, faço uma pequena pausa que eu fui buscar alguns dados na internet. Eu já falei aqui várias vezes que o Fernando Henrique fez mais reforma agrária que o PT. Se a gente for dividir 8 anos de Fernando Henrique, 14 anos de PT, ou 13 anos e meio. Eu até brinquei aqui que agora tá na modinha, né? A PTzada colocar o bonezinho da MST, eu até fiz uma provocação. Será que é homenagem, né, ao Fernando Henrique Cardoso? Mas a gente sabe que muitos compram para ajudar o movimento. Beleza, é só uma pequena pinicada aqui, porque eles têm a ideia de que o Lula foi o cara que fez reforma agrária, que o PT é isso, que o PT fez aquilo. Eu fui, né, pesquisar. Vou deixar um link para quem quiser.
Eu peguei as famílias assentadas por Fernando Henrique Cardoso, dividi por 8, para pegar a média. Peguei as famílias assentadas pelos governos do PT, Lula, Dilma, e dividi por 14, para pegar a média. A média de Fernando Henrique foi 67.588 famílias assentadas por ano. A do PT, em 14 anos, 53.533. Portanto, 14 mil famílias a menos por ano do que Fernando Henrique Cardoso. Alguém pode falar, William, mas você tem que dividir por 13,5, porque a Dilma saiu na metade de 2016. Vamos dividir então. Então deu 55.515, ainda assim 12 mil famílias a menos, né, do que Fernando Henrique assentou por ano. Vamos continuar para finalizar. Você é fraco, você é só mais um. Fora, meu irmão. Fora. E Ciro, fica firme, varão. Ciro Gomes, fica firme. Os ciristas, os trabalhistas, o PDT tá contigo, meu irmãozão. Tamo juntos. Paz, te amamos. Tá aí o recado da Ciolo. É importante ele fala que o PDT está contigo. A gente percebe nas redes sociais uma pressão desses influenciadores. Ai, não sei o que, voto útil e tal. E a militância do Ciro reagiu à altura. E até quando eu parei para gravar esse vídeo, estava em primeiro lugar no Twitter a hashtag no meu voto ninguém mexe. E já estava aí há horas em primeiro. Então foi uma resposta que os apoiadores de Ciro Gomes deram aí nesse movimento em torno de voto útil, tentando convencer eleitores do Ciro a migrarem para o Lula. Eu quero trazer também aqui nesse vídeo, aproveitando aqui um tweet, não, na verdade nem tweet, não é uma postagem que o Boulos fez lá no seu Facebook. Vamos tentar entender. Ele fala que polarização é quando Corinthians e Palmeiras se enfrentam. Não existe polarização quando um lado quer jogar futebol e o outro brigar no ringue de MMA. Também não existe polarização quando um dos lados ajudou a colocar o bolsonarismo no poder. O que existe é uma batalha de vida ou morte para salvar a democracia. Pois é, Bolso, quando você fala aqui polarização, né, porque é quando um tá de um lado, outro tá do outro, e aí você tem aqui vida ou morte, isso aqui é só mais uma pressão barata para tentar colocar na cabeça das pessoas agora que você só tem duas opções. Isso aqui é mentiroso. Né? Isso aqui é mais uma leviandade, um argumento leviano, sim. Mas eu tenho que concordar num ponto, porque, de fato, eu acho até complicado falar em polarização, porque às vezes passa a ideia para as pessoas, né, que você tem Lula e Bolsonaro defendendo modelos econômicos diferentes, e não é assim. Todos os dois praticaram o mesmíssimo modelo econômico, né? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. O mesmíssimo modelo de governança política. Tá aí, o Valdemar da Costa Neto agora é best friend do Bolsonaro, era do Lula. Roberto Jefferson é do Bolsonaro agora, né, era do Lula. Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, foi ministro do Temer, foi vice-líder do Lula, da Dilma, líder do Fernando Henrique Cardoso. Então, essa turma, rendidos. Então, nesse ponto, não tem polarização. Lula e Bolsonaro estão abraçadinhos nesses modelos que estão destruindo o Brasil. Mas quando eu vejo essa carinha aqui do meme que você colocou, né, do Edu, humorista fantástico, isso aqui é a cara que eu fico quando eu lembro que o Boulos vai ter que subir no mesmo palanque que o Geraldo Alckmin, que até pouco tempo era chamado de fascista, ladrão de merenda, perguntava cadê lá quem que é o responsável pelo Pinheirinhos, assassino e tudo mais. Agora estão aí, juntos. Aí eu faço essa mesma cara que você colocou aqui nessa postagem. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar links aqui no comentário fixo para quem quiser acompanhar tudo isso. Eu agradeço e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!